Bom dia, bom dia. Hoje vai ser mais um dia de bastante conteúdo, né? Bastante conteúdo para você que vem acompanhando esse bate-papo todo dia aqui pela manhã. Então, daqui a pouco entra aqui uma, uma convidada ilustre, né? Que realmente vai ajudar a contribuir para esse momento de conhecimento. Esse momento aqui é um momento de conhecimento, onde a gente vai realmente reunindo, onde eu vou reunindo pessoas de diversas áreas do conhecimento para trazer informações, para trazer bastante conteúdo de qualidade para que você possa acompanhar e tornar esses dias mais fáceis. Né? Vá passando por esses momentos de uma forma mais tranquila, né? Com gente como a gente, como você, como eu, fazendo parte de um projeto, de uma travessia, né? Que nós estamos vivendo para realmente suportar todo esse novo contexto global, todo esse novo contexto local, né, que nós estamos aprendendo a conviver. E eu quero chegar aqui e falar um oi pro pessoal da FSG, né? Patrícia, deve ser você que está aqui. Eu acredito que sim. O Ademir, meu querido amigo, Dona Maria Zélia Gândara, uma grande mentora e amiga. E é isso, hoje eu vou conversar com a Elisa. A Elisa que ainda não entrou, daqui a pouquinho ela tá aqui comigo. A gente vai falar sobre, né, o coaching no processo de transformação da educação, né? Então estou esperando ela entrar. Eu queria só que quem está aqui me acenasse para ver se está tudo bem com o meu áudio, com o meu vídeo, tá tudo certo, porque às vezes dá uma travadinha, é normal, né? Às vezes a tecnologia não ajuda do jeito que a gente quer e enfim. Então gostaria muito de pedir para vocês me ajudarem aí. Ademir, você tá comigo? Me dá um oi, só me diz se está tudo bem, senão eu retorno. Tá tudo certo, beleza. Tá chegando mais gente. Eu tô esperando então a Elisa entrar. Agora a Elisa entrou, é isso aí. Vamos lá, Elisa, vamos bater um papo com essa galera sobre educação, né? Sobre coaching na educação e como que você usa tudo isso. E vamos lá. Ademir, contribua sempre com as suas questões, seus questionamentos, com seus apontamentos, que sempre é muito importante, tá? Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo. Eu te ouço, mas ainda não te vejo. Daqui a pouquinho deve funcionar tudo isso. Qualquer coisa eu te tiro e te coloco outra vez. Eu não sei se você consegue, a tua imagem aparece para ti, Elisa? Aparece, para mim aparece. Para mim, não, eu não tô te vendo. Eu te escuto bem, mas não te vejo. Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou tirar você da conversa e vou colocar Tá, de novo, ok. tá? Beleza. Oi, Jane, Solanda, Fabiane, Rafael, sejam todos bem-vindos e eu vou ver se eu consigo inserir a Elisa de novo. Acho que a Elisa vai sair, vai entrar novamente para que. Aê, agora sim, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer essa transmissão juntos. Que bom, Jane, que você. Agora sim, agora sim. Agora eu te vejo. Tá, Meio travado, mas eu te vejo. Travou a tua imagem para mim, mas é, eu te vejo. deixa É. eu ver a internet aqui. E tá falhando um pouco, viu, Elisa, a tua voz agora. Mas beleza, o importante da nossa conversa aqui, Elisa, qualquer coisa, vamos fazer o processo de novo, você sai, eu te insiro novamente. Agora não precisa, não precisa, acho que deu certo. Deu? Deu, agora Tá, sim. mudei a Muito bem. internet. Faz parte, É, né? O Ronald, ele costuma me dizer o seguinte,
que a tecnologia ela é boa quando ela funciona, né? E eu tenho uma aluna muito querida que está acompanhando aqui a gente, que é a Jane, foi gestora de TI durante muitos anos, e ela fala que tem duas coisas, né? Quer dizer, na realidade eu falei e ela abraçou isso, né? Ela falou, e ela riu muito na sala, na hora que eu estava explicando, que é o BIOS, né? Você já ouviu falar do BIOS? Não? Às vezes a gente tem problema de BIOS, e eu estava com um problema de BIOS numa aula online que eu tava ministrando, e ali aí aconteceu, foi muito engraçado, né? E a Jane participando da aula, ela virou para mim, eu peguei e falei assim, isso é um problema de BIOS, e ela começou a rir, né? Porque BIOS, e era um problema de BIOS porque eu que estava com o problema, né? E Uhum. o BIOS é bichinho ignorante operando o sistema, né? Então, eu tenho, vira e mexe, eu tenho problema de BIOS, né? Então, é bem comum. Mas, de qualquer forma, eu queria, primeiro, né, te agradecer o fato de você vir aqui e a gente bater um papo bacana sobre a questão do coaching, também sobre a educação e a junção dessas duas coisas, num momento tão peculiar, né? Algo que a gente vive de uma forma tão inusitada, né? Que talvez seja a primeira vez que a nossa geração, ou até a geração dos nossos pais, tenha lidado com uma situação como essa, né? Então, portanto, Elisa, eu quero abrir o nosso bate-papo primeiro, né? Pedindo para você se apresentar e depois a gente começa a falar desse processo do coaching, um processo de transformação na educação, que é um tema que eu adoro e que nós conversamos, na hora que a gente falou, meia hora foi pouco para um bate-papo rápido no telefone, né? Então vamos aproveitar essa uma hora para a gente bater esse papo sobre educação e como o coaching pode ajudar no processo de transformação aí. Mas está contigo a bola, gostaria que você se apresentasse. Tá, ok. Obrigada. É uma honra estar aqui nesse bate-papo contigo. Pelo pouco contato e algumas visualizações que eu já tive a oportunidade, né, de te ver, de te assistir, já, já te considero aí uma pessoa de extrema valia nesse cenário todo, né, de aprendizagem, de trocas, e já conquistaste minha admiração. Então, Gratidão. eu sou a Elisa, professora, eu digo, não por vocação, mas por paixão, e de mais de 25 anos de sala de aula. Sou linguista, né? Então, normalmente as pessoas não sabem o que é a linguística. A linguística não soube até o momento se vender ainda, no bom sentido, mas a linguística é a ciência que estuda as línguas e as linguagens, né? E dentro desse panorama linguístico, a minha área de estudo é análise do discurso. E nós temos dentro da análise, a gente tem análise de discurso e análise do discurso, né? A análise de discurso é um viés mais ideológico e a análise do discurso é um viés mais psicanalítico, de autoconhecimento, conhecer o outro, entender essas relações aí na comunicação. Então, a linguística, quando a gente fala de áreas de comunicação, a linguística é como a filosofia. Ela é mãe de todas as outras ciências que tomam aí como carro forte, né, como carro-chefe a comunicação. Sou apaixonada por essa área e eu digo que a minha paixão ela começou por contrapontos, né, como tudo, assim, sempre questionando, sempre indagando, mas como isso? Como é que pode ser isso? E aí acabei me encantando pela área e cada vez mais estudando. Eu trabalho há 18 anos, dentre outras faculdades, né, pelas quais eu já passei, mas eu trabalho há 18 anos numa instituição que vem evoluindo o seu processo educacional, né, vem numa constante caminhada e estudo. Então, quando a gente estava lá na live da SGC, né, eu participando,
falou-se sobre educação e eu dei os meus pitacos ali, os questionamentos, porque eu vejo que equivocadamente nós ainda visualizamos a educação como algo engessado, né? E eu, como profissional da área, me sinto responsável muitas vezes por clarear, né, alguns pontos. Até porque o que a gente precisa fazer pela educação é mudar a forma como a gente olha para ela, né? Então, quando a gente diz assim, a educação é retrógrada, a educação, se nós formos analisar todo o processo dela, ela vem num avanço extremamente acelerado. Agora, a forma como nós enxergamos e cobramos da educação, que ainda é retrógrada, né? E por isso acaba engessando muito. Então, na nossa conversa, quando tu me convidaste, né, eu fiquei pensando, nossa, tem tantos pontos a serem discutidos e contemplados a respeito desse tema, né? Mas procurei, resumidamente, fazer uma relação, até porque eu também sou coach e pela SGC, fiz 2 formações pela SGC, lá, de vida e o executivo, fiz uma outra fora também, porque eu gosto muito de ver os contrapontos e agregar, né? Como uma forma, uma metodologia agrega outra. Metodologia não em relação ao coach, mas metodologia de aprendizagem, né? E aí, antes de nós conversarmos, iniciarmos a nossa conversa, né, sobre essa questão, já que nós temos aí no tema atrelado coaching e educação, eu acho que seria interessante nós primeiro pensarmos juntos, e aí o pessoal que está nos assistindo aí, nos dando a honra, pense conosco e podem contribuir. Qual é o papel do coaching? Né? Qual é o propósito do coaching? E aí eu faço uma analogia. Qual é o papel da educação? Né? A educação é para quê? Né? E o coaching? E, resumidamente, eu diria assim, para construir essa analogia, eu diria que ambas trabalham com a busca pela felicidade ou pelo desenvolvimento da felicidade. Porque busca eu acho também um pouco perigoso utilizarmos esse termo, porque é como se tivesse houvesse um universo perfeito em que se encontra a felicidade, nós fôssemos em busca dele e essa felicidade ela fosse constante. Eu diria que até a felicidade constante nos traria tristezas, né? Então, a felicidade ela é um momento, né? Ela é uma constante busca, sim, mas nós temos que ter cuidado, né? Então a gente tem que ter um propósito de sermos felizes, mas não de estarmos como se fosse um espaço físico a felicidade. Então, resumidamente... Elisa, deixa eu contribuir com isso Claro. contigo, né? Dentro dessa linha da felicidade, eu tenho visto muitas coisas interessantes, mas tem uma. Tanto o Clóvis de Barros como o professor Cortella, né? Ambos são professores da área da filosofia, eles, que são os filósofos contemporâneos, né? Eles tratam a felicidade como algo episódico, né? Que a felicidade, ou seja, ela acontece algumas vezes, ou seja, se a felicidade fosse contínua, a gente não perceberia, né, a felicidade. É bem isso, não tem... eu digo assim que a gente nunca deve dizer que temos verdades, né? Sempre devemos questionar. Mas eu arriscaria dizer que essa, pelo menos, é uma das minhas verdades, né? E, então, voltando a essa questão de coaching e educação, numa analogia, a gente poderia dizer assim, bom, ambas buscam a felicidade, a construção da felicidade, né? Ok, mas o coaching, novamente de forma resumida, ele propõe metodologias para que o sujeito, o indivíduo, que se encontra num ponto A, construa um ponto B e, de forma harmoniosa, de forma tranquila, ele consiga construir uma caminhada para esse ponto B. Na educação, isso não é diferente. Na educação, nós temos o quê? Um propósito de desenvolver o indivíduo e desenvolver, além do indivíduo,
o grupo que esse indivíduo está inserido e o grupo que esse indivíduo forma, né? Então, ele está inserido num cenário que ele mesmo está construindo. Então, nós temos as caminhadas muito similares, né? Tanto do processo de coaching quanto do processo de educação. Mas o que acontece? Qual é a diferença nesse processo? Que nós temos que aprender muito com o coaching e utilizar muito o propósito do coaching para a educação. E aí sim corrigir essa forma como nós olhamos para a educação, né? Porque no coaching a gente tem um indivíduo ali traçando e construindo esse universo ideal, esse ponto B. É ele o protagonista desse processo. De forma alguma é o profissional que está com ele. E na educação, o que a gente tem? Muitas vezes a gente tem alguns profissionais que constroem na melhor das intenções, não é desejando o mal do seu aluno, bem pelo contrário, porque eu digo assim, o professor é professor por paixão, porque a gente sabe que mais do que nunca é uma profissão desvalorizada, tanto socialmente, como culturalmente, como financeiramente, né? Então, eu diria assim que o financeiro acarretou as outras valorizações. E eu sempre digo assim, ó, a educação não é valorizada. Eu diria que a educação é valorizada, ela é tão valorizada que ela é boicotada, né? Porque sabem o poder que a educação tem. Então, eu não quero dar armas, né? Então eu acabo dizendo que não, ela é retrógrada, não funciona, é melhor aprendermos sozinhos, não sabem de nada, enfim, e criar todos aqueles conflitos que nós já sabemos, né? Você está me ouvindo ou não? Deu uma Agora sim. travadinha. Bom, uma coisa que me chama muito a atenção com a questão da educação é que eu acompanho uma das... Bom, a minha área também de pesquisa na área da aprendizagem, né? Só que a minha aprendizagem é experiencial, né? Então, que faz parte uma série de modelos de aprendizagem, mas a minha específica está na área da aprendizagem experiencial. Mas quando eu venho acompanhando esse processo de aprendizagem, né, e talvez a nossa, eu acho que o salto que nós precisamos dar em relação à educação é um salto no processo de aprender, né? Como que a gente facilita o processo de aprendizagem, sendo que, e eu vou te dizer, hoje eu estava conversando, minha esposa é pedagoga, né? E eu não entrei na educação por amor, né? Na realidade, assim, eu fugi da educação o tempo todo, né? Eu trabalho com recursos humanos há 20 anos, e o Ademir, que está nos assistindo aqui, né, que sempre está acompanhando, que é doutor em psicologia, ele era professor universitário e me convidou um dia para fazer uma palestra numa turma dele, né? Ele falou que achava que eu tinha perfil para dar aula. Eu falei, nunca, meu amigo, nunca eu vou dar aula. Sabe por que eu não vou dar aula? Porque minha mãe é professora, é diretora de escola. Hoje ela é diretora de escola. Minha mãe é professora, minha esposa é professora. Eu sei o quanto elas ganham, o que elas sofrem. Não vou, não quero, né? E aí, um dia ele me convidou para fazer uma palestra numa turma dele de recursos humanos. Ele estava dando aula de gestão de pessoas, e ele pediu para que eu fizesse uma palestra sobre carreira, isso há 10 anos. E aí eu fui fazer essa palestra sobre carreira, né? Tenho ela guardada no meu computador até hoje para mostrar como não se deve fazer uma palestra, né? É só para ficar como referência. E aquele dia que foi em São Paulo, né? Eu sou natural de São Paulo, e aí quando eu fui, era uma turma relativamente grande, ele tinha mais de 100 alunos na sala, né? Tive que colocar um microfonezinho da Madonna, aquela coisa toda para poder falar, e subir num tabladinho desse tamanho. Na hora que eu subi ali, eu comecei a falar, e a galera olhou para mim assim, eu falei, nossa, eu não quero mais sair daqui, né? E dali foi o start para a educação, assim,
onde o bichinho da educação me picou. E aí, Elisa, dali para frente eu comecei a aprender, mas foi uma aprendizagem muito empírico, ele não foi um aprendizado, ele foi muito por tentativa e erro, acertei um monte, errei um monte, né? E até o modelo que o Skinner traz, né, no processo de aprender a partir do erro, né? E então você erra, aprende, cresce, vai, e esse processo acaba acontecendo. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que o nosso processo educacional hoje, e eu estou falando isso porque ontem meu filho tinha um evento, né? Meu filho tem 10 anos, né? Tem um evento num dos jogos que ele gosta, e a empolgação que eles estavam, os amigos de escola, tal, por aquele jogo, por aquele evento, é algo que eu não consigo ver hoje na sala de aula para os alunos, principalmente alunos de ensino fundamental. Né? Na universidade eu também não consigo ver, porque hoje eu tenho muita dificuldade até de voltar para aulas de graduação, porque eu vejo que o nível de discussão é muito raso. Né? A gente não consegue, tem muitas verdades absolutas e a gente sabe que na área de pesquisa nenhuma verdade ela é absoluta, né? Então, mas a analogia que eu estava fazendo hoje com a minha esposa pela manhã era justamente essa. Por quê? Né? Por que a gente não consegue que os professores de hoje engajem seus alunos da mesma forma que um jogo faz? Porque aí talvez, eu entendo quando você fala que a educação ela evoluiu muito, mas a minha questão será que quem está na linha de frente, talvez até por uma série de fatores, né, como a gente você comentou e eu reforcei, remuneração, acúmulo de trabalho, porque um professor para ganhar, para se sustentar e não viver numa linha de pobreza, né? Talvez não na linha da pobreza, mas numa classe muito baixa, ele precisa trabalhar muito. Né? Ele precisa trabalhar, tem que ter uma jornada de pelo menos 12 horas para poder ter ali uma renda média de 5, 6 mil reais por mês. Né? Em 3 jornadas de trabalho. Só que a gente sabe que a jornada do professor ele não acaba quando termina a sala de aula. Né? Então, assim, eu queria entender, no teu ponto de vista, que você, como você conecta a evolução da educação em termos de conteúdo, material, tecnologia, mas com essa variável do professor, principalmente o professor de ensino fundamental e médio, né, que é um professor normalmente professor de carreira, diferente de nós no ensino universitário, porque a gente passa por empresas, trabalha com consultoria, faz tem outras atividades que permitem que a gente sustente essa questão do lecionar na educação superior. Mas eu queria que você fizesse essa abordagem principalmente na tua percepção, com esse professor dos ensinos iniciais ali. Tá, o que eu vejo, Adriano? Nós sempre estivemos muito atrelados e focados no papel do professor para a gente conseguir verificar essa evolução na educação, né? Ou o resultado através de provas do aluno, né? Do discente, ou sempre verificando essa questão da empolgação, da motivação pelo professor. Tá? Já começa aí o nosso primeiro equívoco, porque motivação, a gente trabalha, a gente ensina isso na educação corporativa, né? Que a motivação é do sujeito, é do indivíduo, certo? Então, meu papel é despertar ambiente e cenário para que essa motivação se dê. O que eu posso fazer como professora e tu como professor é propiciar espaço para isso acontecer e propiciar ferramentas de engajamento. Há um propósito, certo? Mas para que eu consiga esse engajamento ao propósito, o propósito não pode ser só meu. O propósito tem que ser de todos. E quando eu falo de todos, eu digo aí dentro de uma sala de ensino fundamental, tá? Não ali
a parte de alfabetização, porque eu diria, eles estão mais motivados, acredite, né? Mas eles vão, ao passo que eles vão avançando, eles vão perdendo essa motivação. E eu diria até que eles vão perdendo essa motivação por a gente tem no coaching as crenças limitantes, né? Então vamos trazer essa nomenclatura para esse processo educacional. Nós temos as crenças limitantes de que eu estou ali porque eu sou obrigado, né? Meus pais querem que eu esteja ali, e eu diria que é uma crença, tá, limitante, porque a partir do momento que tu retira esse indivíduo, esse jovem da sala de aula por uma quarentena, o primeiro contato, a primeira oportunidade, o que ele te diz? Eu estou com saudades da sala de aula. E muitos sentem e não admitem, né, sentir. Por quê? Porque ali eles estão trabalhando muito mais do que o beabá, né? Sim. Agora, o que eu vejo como calcanhar de Aquiles e o grande prejuízo hoje na educação, e nós chegamos a conversar sobre isso por telefone, né? Nós temos a questão cultural, e aí eu me incluo como mãe, tá? De colocar uma expectativa na formação dos meus filhos, né? De colocarmos uma expectativa nesses jovens. Então, por exemplo, nós não admitimos ver um outro futuro para os nossos filhos que não seja de pelo menos um ensino superior, né? E, preferencialmente, porque nós queremos o bem dos nossos filhos, um curso superior que consiga manter um padrão de vida que a gente associa à felicidade, né? Se tu tiveres dinheiro no bolso, tu conseguirás viajar, ter uma família, Então a gente vai induzindo esse ponto B para esse jovem aprendiz, né? Então a gente vai construindo um ponto B e ele é convidado a participar, ele não constrói esse ponto B, né? Então eu diria assim, essa é a grande responsabilidade do coaching, é trazer a similaridade desse processo para a educação. E aí trabalharmos principalmente o indivíduo que cria essa crença limitante nos jovens. Vamos deixar os jovens descobrirem quais são suas habilidades e competências. Com que ele quer trabalhar? De repente ele quer trabalhar com uma profissão que não existe ainda. A gente fala tanto aí do momento disruptivo, né? Mas a gente fala do momento disruptivo, a gente endeusa, diz, que legal, que bacana, tá? Mas deixa o meu filho lá no tradicional, porque o tradicional me traz segurança, e aí eu fico com a ideia de que eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai, então eu fico mais aliviada, né? Então nós temos essa dicotomia, nós vivemos dois seres num só. Por um lado a gente quer que as coisas avancem, a gente quer isso aí, vamos, né, ressignificar o nosso mundo e tal, tá, mas desde que não comprometa a segurança do meu filho, desde que o meu filho não seja a cobaia desse processo. É assim que nós enxergamos ainda, e isso engessa. E eu vejo, Elisa, que aí cabe, por isso que aí me soa um pouco me soa oportunidade, na realidade, né? Eu vejo isso como uma grande oportunidade, porque assim, eu vejo que a gente precisa conectar o professor hoje, né, com esse propósito do porquê que ele está fazendo dentro da sala de aula. Né? Ele não é mais hoje só um transmissor de conhecimento, né? Esse papel morreu, né? Não é mais. Então, até porque o conhecimento, a informação, ela está disponível. Como na nossa época de criança, não estava. Né? O máximo que a gente tinha de conhecimento, para quem podia, né, e que custava muito caro, era uma coleção Barça, né, uma enciclopédia Barça, que todo ano saiu o livro do ano fazendo atualizações. Né? Que hoje, o que é isso? Na realidade, hoje é o nosso Wikipedia, é o próprio Google, né, que é o maior buscador do mundo, enfim, a informação está presente. Hoje é muito, principalmente no ensino superior, a gente vê isso, você está conversando com o aluno, ele está pesquisando se o que você está falando faz sentido ou não. Né? Quantas vezes você ou eu já fomos
feito, Indagado. colocado em saia justa por uma informação que alguém virou e falou assim, olha, essa informação que você está passando, professor, já não é mais isso. Tem outras pessoas falando sobre isso. E aí você fala, tá, peraí, então, deixa eu entender melhor para poder formar a minha resposta. Mas o que eu estou dizendo é que a oportunidade está. O professor José Pacheco, da Escola da Ponte, que é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e respeito, né, e é um grande amigo, ele fala o seguinte, né, que a maior dificuldade de mudar o modelo de educação atual, ele está em quem deveria ser o maior protagonista dessa mudança, que é o próprio professor. Né? Por quê? Porque a gente sabe, principalmente no coaching a gente vê isso, que a resistência à mudança é natural do ser humano. Né? Por sermos animais, o ser humano é um animal racional, que nos difere dos demais. Mas um animal ele tem três coisas fundamentais para a sobrevivência dele. A primeira é a alimentação, né? A segunda é a recuperação por conta da energia que você desprendeu para se alimentar, né? E a terceira é a procriação. Então, na realidade, o que difere a gente dos animais é porque tudo que a gente faz é antinatural, além de comer, dormir, transar, né? E o resto é tudo antinatural. Então, o fato da gente aprender, a gente estimular. Então, o que eu estava vendo hoje é como que a gente produz engajamento a partir do professor, que o professor ele seja, na realidade, um vetor de engajamento e não de motivação, porque a motivação, como você disse, ela é interna, mas o despertar do engajamento, aquela coisa assim, ó, vamos para cima, fazer com que as crianças, os jovens, eles estejam engajados num propósito, que talvez seja essa questão da construção desse ponto B, ele tenha que trabalhar talvez numa escola, num novo modelo. Uma escola sem muro, uma escola que traga a aprendizagem por um processo mais significativo. Né? Eu tô indo aprender porque aquilo faz sentido para mim. Eu entendo que aquilo vai contribuir com o meu processo de evolução. Mesmo que eu ainda não tenha a capacidade ainda de entender que isso vai me levar a um processo evolutivo, mas que isso me liga a algo que me interessa, que eu gosto e que de alguma forma eu vou ter que buscar elementos em português, matemática, física, química, para chegar no meu ponto B. Não necessariamente eu tenho que começar com todos esses elementos para talvez um dia chegar no meu ponto B. Então, talvez, eu não sei se ficou muito amplo, muito vago o que eu disse, mas eu queria a tua contribuição para isso. Bom, eu gosto muito de comparar cenários, né? Justamente porque como a educação ela é extremamente subjetiva, né? Eu digo, quando tu colocaste ali que o responsável, né, pelo protagonismo dessa mudança é o professor. Na educação, nós temos um cenário que não, o protagonismo ele é compartilhado. Né? Nós temos, sim, o professor com as ferramentas, como é o coaching, no processo de coaching, né? Mas ele não é detentor disso. E aí eu gosto de fazer uma analogia com a organização, com as organizações, com as empresas, tá? Tu és funcionário de uma empresa e tu percebes lá que tem processos que poderiam ser melhorados se fossem feitos dessa forma, ok? Aí tu tens lá o teu chefe, os sócios da empresa, os donos da empresa e tal, que dizem, não, é assim que nós vamos trabalhar e tal, tal. Então tu vais lançando a mão de alguns mecanismos para tentar provar ou para tentar fortalecer os teus argumentos. Os processos eles podem ser melhorados, tá? Na educação, o que acontece? Eu diria assim, ó, que os professores, eles vêm já há anos fio, e a tua esposa pode ratificar ou não, né? Mas opinar com muita propriedade, estudando muitas questões
da educação, tá? Metodologias ativas, formas de avaliação. Então, quer dizer, e não existe uma verdade. Ela é uma ciência extremamente viva, porque ela é contemplada por várias pessoas, senão ela não existe, né? Então, o que acontece? Nós temos sim uma evolução, porque isso é fato, porque nunca houve tantas formas de ofertar os métodos educacionais. A gente tem EAD, a gente tem o remoto, o virtual, nós temos o presencial tradicional, que já não é tão tradicional assim, porque já estão lançando muitas das aprendizagens experienciais, né? Anular a experiência hoje é algo inadmissível dentro da educação, né? Uns mais, outros menos, mas já foi comprovado que funciona justamente por essa questão de engajamento, né? Buscar o engajamento. Então, a gente tem uma evolução, sim, nessa questão metodologia educacional, né? Discussão educacional. O que nós temos ainda, e é isso que nós precisamos repensar, reeducar, até eu diria, é uma cultura do olhar para a educação, né? Nós olhamos, a educação, ela faz os seus movimentos, ela apresenta seus movimentos, e a gente continua dizendo, nossa, que retrógrado, nossa, uma classe atrás da outra. Mas aí tu vais ver, por exemplo, tu vais fazer uma mudança, até mesmo para os alunos e, consequentemente, para suas famílias, vão dizer assim, hoje a gente não teve aula. Hoje não, hoje era todo mundo sentado em puffs, né? E discutindo lá, conversando, a professora só ficou conversando e tal. Não houve aula. Por quê? Porque se tem uma imagem do que seja aula. E essas pessoas não tiveram contato com esse processo, com essa evolução, o que funciona, o que está funcionando, o que tem por trás aí desse cenário. Então, tem aquela questão assim, quebrou um paradigma, saiu da normalidade, saiu do cenário que me traz segurança. Então, opa, tem algo errado, né? Tem algo errado. Então, eu prefiro, não, o que tu tens hoje no caderno? Como tu não tens nada hoje no caderno? Então, a gente tem muitas pessoas dando pitacos na educação e segurando o freio de mão da educação, né? Por quê? Porque falta confiança. E falta confiança por quê? Porque essas pessoas não estão inseridas nesse cenário. Elas foram convidadas a participar porque estão numa condição de pais ou numa condição de alunos, né? E aí, se o caderno não tem uma linha preenchida, se o professor mudou lá o formato da sala de aula, e aí depois tem o quê? Tem uma prova, tem o vestibular, tem o Enem, ou tem a prova, né, de qualificação na faculdade, eu tenho que publicar, quer dizer, os cenários são engessados, essas cobranças são engessadas, mas aí querem mudar o processo, tá? O processo mudou, mas se esse processo não trouxer um resultado imediato para isso que está engessado, o processo não funciona. Né? Então, o problema na educação é que os aspectos envolvidos não evoluem juntos. Eu concordo contigo. E talvez aí aonde eu vejo que tem uma questão onde esse processo, esse modelo, ele precisa ser pilotado, né? Um modelo diferente, desculpa, que ele precisa ser pilotado, porque onde que a gente acaba pilotando esse tipo de coisa, né? Normalmente tem gente que paga caro para tudo isso. Então fala assim, eu quero ter uma educação diferente. Então, aonde tem isso? No INSEAD, na França, tem, né? No MIT, em Massachusetts, existe. Então eu quero passar por esse movimento e vou pagar caro por isso. Beleza. A questão é, quem está disposto de verdade, talvez essa reflexão que você traz, de ver que o filho não fez, não tem tema de casa para teu som. O áudio, né? Sim. Voltou? Bom, legal. O que acontece, assim, o que eu estava dizendo quem que está realmente, efetivamente disposto, né, a fazer esse movimento,
né? A permitir que seu filho viva experiências diferentes. A Escola da Ponte é um baita exemplo disso, né? E eu quero também não deixar passar uma pergunta aqui do Elisier, né? Que ele falou se o sistema de homeschool é possível num futuro breve. Eu vejo que sim, no meu ponto de vista, sim, né? É, eu vejo que a gente está passando por transformações que serão permanentes, né? O que precisa é ter um processo muito mais de qualificação dos professores para esse processo, mas enfim, é algo que eu vejo que é super. Que talvez não seja só ele, mas que também vai acontecer, né? Mas eu Assim como não, já existe. eu não Você não acredito nos acredita? 100%, nos 100% não. Ah, Não, não, no 100% eu também não. Eu vejo não, que tem que ter sempre né, um mix. talvez um processo mais híbrido, né? Uhum. Mas o 100% ele tira a socialização que a criança precisa, Porque né? a gente Então tem que fica uma. lembrar que nós trabalhamos com habilidades e competências. E uma das É, competências aí envolvidas no processo de educação, que seria o ponto B da educação mesmo, né? Que convida os sujeitos a serem protagonistas dentro desse cenário, é justamente essa socialização, né? Essa questão dos limites, essa questão da cidadania, essa questão. E que esse modelo, querendo ou não, ele inibe o desenvolvimento dessa competência. o Elisier, ele pergunta, tem algum modelo de um país? Bom, eu tenho estudado algumas questões assim de modelos educacionais, né? Eu não tenho ele aqui na minha mão, mas qual que eu mais gosto até hoje que eu vi é o modelo da Escola da Ponte, que não é um modelo novo, é um modelo já antigo, ele é um modelo bastante consolidado, mas ele é um modelo muito disruptivo para os padrões que nós temos de modelo educacional que advém do século XIX, Uhum. né? Que é o que? O aluno indo atrás das formações, da formação dele, independente de ano letivo. Por exemplo, eu tenho um aluno estudando astronomia, que ele vai estudar astronomia no período noturno, porque não adianta, eu tenho uma criança de 7, 8 anos estudando astronomia, porque durante o dia você não consegue olhar os astros, que não seja o Sol, né? Ele vai estudar com alunos que têm 18, 16, 17, né? Que têm o mesmo objetivo. Só que para ir, entende? É a Escola da Ponte, é isso aí. E fica na cidade do Porto, em Portugal. É um grande modelo, para mim é um modelo sensacional. Você fala assim, pô, você imagina, para você estudar astronomia, você precisa saber de física, você precisa entender um pouco de matemática, né? Então todos esses cenários, né, eles vão ser sendo construídos, porque assim, pô, para eu entender por que que essa constelação é dessa forma, eu preciso entender de um outro ponto. E aí ele vai buscar entender aquele ponto. A mesma coisa para aquele aluno que quer construir, por exemplo, ah, uma casinha para o seu cachorro. Né? Como eu vou construir casa se eu não sei o que é metro quadrado, se eu não sei como que eu passo. Então, tudo isso ele começa a ter, ele dá muito mais trabalho do que um processo Uhum. apostilado, né? Um processo como a gente sempre aprendeu, né? Aquela questão das nossas cartilhas antigamente, né? Elisa, a gente tinha o lance das cartilhas, tal. Então, essas cartilhas talvez elas não para mim hoje elas não fazem mais sentido, né? Mas aí é que está a questão, Adriano. Vamos imaginar a, a nossa cultura, né, tendo esse modelo como único. Vamos pegar esse exemplo que tu deste, né, da escola, e trazer aqui para o Brasil. E não importa o padrão da escola, nada, colocar isso como metodologia educacional, né? Não funcionaria. Diria que a metodologia é ineficaz, que está aprovando analfabetos funcionais e aí vai, né? Como a gente já tem aí exemplos
de metodologias de vanguarda que acabaram caindo por terra ou desacreditadas por uma má aplicação. E por que eu digo má aplicação? Porque sem trabalharmos a cultura e o olhar, a forma de olhar para a educação, essas metodologias não funcionarão aqui. Não vão funcionar, eu concordo contigo. Não funcionarão. Concordo em gênero, número e grau. Eu vejo que aí, Elisa, tem uma grande oportunidade, né? Onde eu vejo a grande oportunidade é a gente poder realmente sensibilizar e formar professores diferentes. De uma maneira talvez mais simples, que caiba no bolso desse professor, mas que ele consiga entender que o papel dele é muito. Eu queria te trazer isso. Assim, eu vejo que o professor, assim como na minha vida, eu não tenho dúvida que na tua vida também, né? Cabe uma coisa importante. A gente teve professores que alavancaram nossos potenciais e tivemos professores que suprimiram nossos potenciais. Então, assim, essa questão é que eu vejo que a gente precisa reestruturar e trabalhar a base, sabe? Como que a gente traz esse professor para um contexto com os recursos que ele tem hoje, né, que ele possa conduzir um processo educacional diferente. Né, que ele possa gerar engajamento no aluno, que ele não esteja ali naquele ambiente de educação apenas por falta de escolha. Porque hoje, se a gente entrar numa sala de aula, numa faculdade, você também leciona para ensino médio, né? Uhum. Você me falou. Então, assim, você imagina, pergunta para os teus alunos quem quer ser professor. Antigamente, o professor... Né? Ser professor era uma coisa que trazia status. Né? Hoje, se você perguntar para os alunos de ensino médio, quem quer ser professor? E se eu te disser que muitos? É mesmo? Muitos. É interessante, porque eu comentei contigo, né? E quando eu me apresento em sala de aula para o ensino médio, os alunos me perguntam, porque daí eu falo que eu sou professora de ensino superior, que eu tenho uma empresa de treinamentos, né? Somos Ludos. E daí eles perguntam para mim, o que você está fazendo aqui, né, professora? Ganhando mal, Sim. péssimas condições de trabalho, enfim. E aí eu falo para eles que eu sempre tive sempre tenho como sinônimo de professor, e melhor ainda, bom professor, e é algo que eu almejo ser, né? Estou sempre construindo para que um dia eu diga, ela é uma boa professora. É a constante aprendizagem. Né? Quando eu digo, qual é a tua profissão? Eu sou uma eterna aprendiz. E quem me ensina a ser professora são os alunos do ensino médio. Lógico. Né? Por quê? Porque eles têm todas essas incertezas, eles são a pura representação do que a nossa cultura, do olhar da nossa comunidade, da nossa sociedade em relação à educação. Eles são um reflexo, dá para ver, eu digo, é o termômetro da educação. E aí eu falo isso para eles, né? E eles ficam perplexos, assim, eles ficam, né? E aí eu comento, eu digo, gente, sempre disseram que professor é um sonhador, né? Eu até acredito que sim, mas eu vou dizer algo a vocês que eu ouvi do meu pai, que eu digo que foi o meu grande professor, né? Embora meu pai tenha tido... ele estudou, fez só o ensino médio e supletivo na época, ele já tinha a mim e ao meu irmão, então foi fazer o ensino médio em função, né, do local onde ele trabalhava, que ele era funcionário do Banrisul, então para que ele crescesse dentro do Banrisul ele precisava ter mais estudo. E na realidade ele sempre gostou, ele sempre foi curioso, ele disse que ele gostaria de ter sido advogado, né? Mas não foi, enfim. E o meu pai sempre dizia assim, minha filha, não importa a profissão que tu venhas a escolher, né? Só não seja mais uma profissional, seja a profissional. E isso eu sempre carreguei muito comigo, né? Seja a profissional, o melhor que tu puderes. Coloque a tua energia nesse teu querer, né? E ele disse, se tu queres ser gari, seja um gari. Tá? Mas
seja a Gari, não seja uma Gari, né? Então, isso ficou sempre muito presente em mim. E aí, na contrapartida, eu digo assim que tudo na vida, eu trago muito a ideia da balança para mim. Tudo na vida é uma busca pelo equilíbrio. Para mim, a felicidade, sinônimo de felicidade, além de realizações e tudo mais, é a questão de encontrar o equilíbrio para as diferentes situações. E aí, na contrapartida, eu tinha a minha mãe, que plantava essa ideia de ponto B, né? A minha mãe tinha um ponto B para os filhos. Então ela dizia, não, porque esse teu jeito de falar e de discutir e tal, e sempre no contraponto, tu tens que ser advogada. Imagina ser professora, tu vais ganhar mal e cuidar do filho dos outros, né? Então essa questão também de educação, o que é educação? Né? Era o mapa dela, né? Então eu tinha o equilíbrio, né? Eu tinha meu pai que incentivava, seja o que tu quiseres ser, mas faça bem feito, se destaque e tal. E eu tinha a minha mãe que dizia, não, para tu seres feliz, realizada, tu tens que fazer direito, né? Enfim, pelo teu perfil, tu é advogado. E eu conto isso, né, para os meus alunos. Eu digo, olha, eu fui fazer magistério, entrei no 3º dia de magistério porque minha mãe não queria me matricular. Eu chorei, eu fiquei com febre, porque eu queria fazer magistério. E a minha mãe dizia, como tu quer fazer magistério? Ela tentou remover essa minha ideia. E isso me fortaleceu. Isso fortaleceu o meu querer, né? E fortaleceu a minha forma de olhar para a educação e ressignificou muito para mim. Então, quando eu falo assim, ó, e olho para os meus colegas, né, ali do ensino médio, nós temos professores maravilhosos, professores assim com um propósito maravilhoso, com um nível de doação tremendo, mas muitas vezes inseguros em ofertar uma metodologia diferente. E por que inseguros? Porque além da gente ter essa cobrança das famílias e dos próprios alunos, eles adoram quando a gente muda a configuração das coisas. Mas esse mudar a configuração das coisas, se for simplesmente por uma adoção metodológica, né, que venha de novo aí do professor, se o professor é o protagonismo, é o protagonista desse cenário, para eles é algo imposto. E eles vão aceitar, porque isso é sinônimo de, oba, não faremos nada hoje, não vamos levar tema para casa, não vamos escrever no caderno, né? Mas eles chegam em casa com a ideia de que eles não tiveram aula. Por quê? Porque eles não são os protagonistas desse processo. O protagonismo ficou no nível do aí professor. talvez seja, Elisa, talvez aí seja a grande sacada. Por que precisa ter o tema da escola como sempre foi? Por que precisa, né? Será que o processo de aprendizagem ele não é um processo mecânico? E cada indivíduo, pelo seu perfil comportamental, pela sua forma de aprender, ele vai absorver conteúdos de forma distinta. Né? A gente sabe que você que é uma estudiosa dessa área, eu até queria fazer eu sei que a gente está acabando o nosso tempo, né? Mas eu queria te pedir, antes da gente avançar para a parte final, eu queria que você fizesse uma relação com o processo de aprendizagem, por exemplo, com a sua formação em linguística, que você fizesse uma relação com o storytelling, né? Que o storytelling tem uma relação muito próxima com a tua área, né? E que encanta. Deixa eu ver. Pode? É que deu uma travadinha em alguns pontos. Aí eu não. Tu queres que eu faça uma analogia? Entre a linguística e o storytelling. Tá. É desafiador. Mas vamos lá. A gente não combinou, mas tudo bem, qualquer Não, coisa eu ajudo. tá, desafiador. A gente tem Bom, pouco tempo, então assim, ó, é rápida essa analogia. sim, tá. O storytelling, ele constrói um cenário, eu diria assim, não gosto muito de utilizar essa palavra, mas vamos lá. Ele traz a construção de um cenário perfeito e completo, certo? Porque ele tem a criação da persona, essa persona tem nome, essa persona cria-se um estereótipo dela numa situação
X com uma motivação, ou seja, ela também tem uma história, ela carrega uma história. Então, a gente ali com pequenos elementos, a gente constrói uma história completa, né? A gente constrói uma representação completa. E essa representação completa, ela vai mais além do que simplesmente a história. Sou eu ali criando essa história, né? Sou eu ali protagonizando esse enredo. Mesmo que eu não seja o protagonista da minha história, da história criada que eu crie de um outro personagem, eu estou aí colocando todas as minhas verdades, né? Toda a minha forma de enxergar aquela situação. Foi muito interessante tu me perguntares isso, vamos ver se eu consigo ser rápida. Há pouco tempo, eu e a minha sócia, numa empresa, nós fomos contratados aí para fazer um trabalho e nós trabalhamos com storytelling como ferramenta do nosso momento ali, que eu não chamaria de treinamento, mas um momento vivencial. E nós trouxemos o storytelling como a ferramenta para este momento. E foi muito, muito, muito interessante, porque eles tinham... A gente fez um acréscimo no storytelling, nós colocamos imagens que representavam o tema com o qual nós estávamos trabalhando, e nós colocamos imagens imagens que sobravam, né? Então, cada grupo escolhia essa imagem e criava o seu storytelling. E foi muito interessante porque a gente, em poucas palavras, com poucos aspectos, a gente constrói um grande cenário, né? A gente constrói uma grande representatividade, uma grande representação da forma como pensamos e como enxergamos aquilo. Então, eu diria que, linguisticamente, agora falando, a gente faz um entrelaçamento semântico, a gente faz um entrelaçamento de sentidos, de pequenos sentidos que compõem um grande sentido, né? Que compõem um grande significado. Então, a analogia, não sei se eu respondi a tua pergunta. Tá ótimo, tá lindo. Olha só, eu queria te pedir então que fizesse suas considerações finais aí e que a gente vai ter mais oportunidades de vir falar sobre educação aqui, né? Com certeza esse papo vai ser mais longo do que está começando só agora. Ok, foi um prazer, Adriano, um prazer também o pessoal que está nos assistindo. Qualquer dúvida ou qualquer auxílio ou contemplação, né, observação das palavras expostas aí por mim ou pelo Adriano, só entrar em contato, me seguir aí no Instagram e a gente vai conversando sem problema nenhum. É um assunto que me encanta, me apaixona e eu digo sou uma eterna aprendiz desse processo. Legal, legal. Bom, Eliseu, eu quero te agradecer bastante, né, por fazer parte desse bate-papo. Você me surpreendeu com uma informação com a questão dos adolescentes aí quererem migrar para a área educacional, que é um fator novo para mim, porque conversando com a minha mãe, ela dizia muito lá em São Paulo, né, porque minha mãe é diretora de escola lá em São Paulo, que lá não, os alunos não querem saber de ser professor